Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para meditarmos um pouco da Palavra de Deus. Fique comigo e vamos refletir sobre vivendo sob o limite de Deus. O texto desta mensagem está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13. O texto diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vivendo sob o limite de Deus. Qual é o seu limite? O livro do Guinness foi criado para documentar os mais variados limites do homem. O mundo dos recordes é possível ver o homem mais alto, o homem mais tatuado, um alemão que aguenta 17 minutos debaixo da água sem respirar, um holandês que consegue ficar mais de 1 hora coberto de gelo, o homem com mais de 1 tonelada em cima do peito, e 2 mulheres que levantam homens como se fossem halteres, e assim por diante, coisas exóticas, coisas difíceis, coisas até, do ponto de vista humano, impossíveis, mas nós vemos que nesse livro nós temos ali muitos recordes, muitas formas diferentes de mostrar o limite do homem. E é isso que nós vamos ver durante essa mensagem. Não há limites que o homem não tente superar, mesmo que isto lhe custe a vida ou a própria saúde. Isso faz parte da essência humana, o homem tentar exceder-se em alguma coisa.
provando para si mesmo e para os outros do que é capaz. Mas cada um possui o seu limite. Esse limite é conhecido através das provas. Um corredor ou um nadador somente demonstra suas aptidões através das provas que faz no dia a dia. São as provas que nos ensinam como nós chegamos ao nosso limite. E é exatamente isso que nós vamos tratar. E o que nos ensinam essas provas diárias? Em primeiro lugar, as provas revelam as provisões de Deus, as provisões da graça de Deus. Isso nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Quando Paulo fala sobre as provisões de Deus para o povo de Israel, em sua caminhada no deserto rumo à terra prometida. A experiência do deserto era necessária como uma provação para que o povo de Deus saiba chegar no seu limite. A disciplina de Deus em nossa vida é a expressão do seu amor paternal. Nós vemos que quando Deus nos disciplina muitas vezes e permite alguma coisa que aconteça na nossa vida, Ele tem um plano para isso, para nos ensinar, para nos instruir, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. O texto fala do maná que desceu do céu e da água que brotou da rocha, para saciar a fome no deserto, só pela providência de Deus. Deus permite experiências semelhantes hoje para que possamos reconhecer que dele procedem toda dádiva e todo dom perfeito. Só Jesus pode saciar a alma dos famintos e sedentos, porque ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Por mais difíceis que sejam as provações, quando nós perseveramos nelas, aprendemos que a graça é suficiente e que somos fortes na fraqueza. Paulo aprendeu isso quando estava sofrendo com o chamado um espinho na carne. Ele pediu por várias vezes para que Deus se retirasse, mas Deus apenas respondeu: a minha graça te basta. Nós, muitas vezes, pedimos para o Senhor nos tirar as provas, mas as provas são importantes. As provas nos mostram o quanto podemos chegar, e aqui nós podemos vencer. Deus permite que sejamos provados através de tentações, até o limite do que nós podemos suportar. O próprio texto nos diz no versículo 13, nenhuma tentação é dada sem que haja um escape, sem que haja uma forma de nós termos forças para suportar. Então, o próprio texto nos ensina isso, que a tentação ela vem, mas ela nos prova e nos mostra o quanto nós podemos ir adiante ou não. Do lado do inimigo, ele pretende destruir nossas vidas pelas provações, mas Deus nos prova para que sejamos aprovados. Nós devemos ser maduros e frutíferos. Para que isso aconteça, é necessário confiarmos em Deus e seguirmos a nossa caminhada. Nós somos confortados com a verdade de que Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Ele provê uma saída triunfal nas provações. Por isso, estamos iniciando hoje esta palavra sobre esse tema, vivendo sob o limite de Deus. As tentações são inevitáveis. As provações, muitas vezes, que nós não gostamos, elas são necessárias e até mesmo desejáveis, pois quando perseveramos nas provações, nós somos aprovados, nós somos recompensados por Deus. Por isso, Jesus nos ensinou a orar diariamente,
para que não caiamos nas tentações. Isso ele estava dizendo porque elas são inevitáveis. E quando nós passamos por elas, nós devemos ter forças para vencer e forças para sermos vitoriosos. É uma oração preventiva. Sendo assim, qual é o propósito de Deus em relação às provações que enfrentamos como cristãos, como filhos do Senhor? Então nós aprendemos que, em primeiro lugar, as tentações vêm, as provações vêm para nos ensinar, porque elas revelam a provisão de Deus. Deus provê com o seu amor e com a sua misericórdia, nos ajudando durante esse período de tentações e provações. Em segundo lugar, as provações revelam e muitas vezes reprovam a nossa incredulidade. No texto que lemos, todos passaram pelas mesmas provações e receberam as mesmas bênçãos, mas Deus não se agradou da maioria deles, disse o texto, e por isso não chegaram à terra prometida, mas ficaram prostrados no deserto. O texto nos adverte quanto às consequências da rebeldia e da incredulidade. Que nós também possamos fazer parte da minoria que foi fiel, da minoria crente, como Caleb e Josué, os únicos naquela geração que saíram do Egito e que entraram em Canaã. Os demais que entraram juntamente com eles foram aqueles que nasceram no deserto, porque os que saíram lá do Egito ficaram para trás por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da rebeldia. A incredulidade e a rebeldia nos privam das bênçãos do Senhor e fazem os nossos filhos amargar os sofrimentos do deserto. A incredulidade e a rebeldia se manifestaram e se manifestam juntamente hoje com outros pecados que são a cobiça, a idolatria, a imoralidade e assim por diante. Atitudes que tentam provar a Deus, que tentam a Deus. O próprio texto nos ensina que nós não devemos tentar a Deus ou colocar Deus à prova, porque Ele é Deus e nós somos apenas criaturas. Foram essas atitudes de rebelião e incredulidade que a maioria ficou prostrada no deserto. Esses fatos estão registrados como uma advertência para nós nos dias de hoje. O nosso Deus é amoroso, mas Ele é justo também. A incredulidade desonra a Deus e Deus não aprova a incredulidade. Em terceiro lugar, as provações revelam e aprovam a nossa fé no Deus verdadeiro, no Deus vivo. Os crentes são exortados à vigilância para que permaneçam de pé e não caiam. As tentações ou provações são comuns a todos os seres humanos. A fidelidade de Deus não permite que sejamos tentados além do nosso limite, mas provê para nós uma saída vitoriosa. A perseverança na fé em meio às provações nos fazem felizes, porque através delas somos aprovados e nos tornamos frutíferos. E para encerrar essa mensagem, temos uma pequena ilustração. A marinha mercante inglesa estava tendo prejuízo porque muitos navios estavam afundando pelo excesso de carga. O parlamento, então, aprovou uma lei que obrigava cada navio a ter um sinal no casco que indicava o limite da carga. Se a carga ficava aquém do limite, dava prejuízo, por trabalhar com capacidade ociosa. Se ia além do limite, dava prejuízo, porque naufragava.
todos deveriam trabalhar dentro do equilíbrio do limite. Portanto, quando somos provados, recebemos de Deus a recompensa se formos aprovados. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que possamos, pelas provações, receber a aprovação de Deus. O fogo não destrói o ouro, mas queima as escórias e faz com que ele brilhe mais. O crisol não destrói a prata, mas faz com que o metal seja revelado mesmo como prata. O mesmo acontece conosco. Quando provados, o nosso caráter brilha e se manifesta a glória de Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Para encerrar a mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor está conosco, mesmo nas provações e mesmo nas tentações. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo e não nos deixe jamais sem essa ajuda, sem esse auxílio. Nos guarde e nos proteja. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, faça a divulgação, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal e transmita a todos os seus amigos e contatos. E que Deus te abençoe grandemente. Você tenha um dia feliz e até a próxima, se Deus quiser. Amém.